E olha só, pegando carona no comentário do Zé sobre a relação jogador e técnico, o Caê Mota, setorista de Flamengo para o GE, vai trazer informações de bastidor. Como é que está o clube depois do massacre de Quito? Ô Caê, bem-vindo à Seleção, meu velho. Fala, André, boa tarde PVC, Zé, Lino. E até bem interessante que o PVC esteja na mesa, porque ele vai comprovar que eu não sou engenheiro de obra pronta, e a gente ontem conversava na redação, e tudo que aconteceu em campo, a gente debateu antes, eu falei com ele, olha, o treino de terça-feira foi péssimo, a avaliação interna é de que o treino de terça-feira tinha conceitos de maneira de jogar contra o Del Valle que não dão certo, de jogar na atitude que não dão certo, isso foi conversado, mas que até por isso eu trago aqui, sem a menor dúvida, de que muito do posicionamento e das atitudes dos jogadores em campo, eles cumpriram o que o Domi pediu, o que o Domi orientou. A gente viu um Flamengo em campo que surpreendeu no sentido... Eu nunca tinha visto o time fazer uma marcação alta que não fosse pressão, um time que subiu a marcação, que acaba que se cansa mais, que não pressiona o adversário, mas tudo isso já tinha sido treinado e ficou a impressão de que não era uma coisa que funcionava. Eu trago tudo isso para corroborar. Até fiz uma pesquisa aqui no dia 28 de agosto, aqui no Seleção, com você também, André. Eu trouxe e disse, olha, há uma dificuldade de compreensão dos jogadores do que o Domi pede como conceito de futebol. Fala-se muito, como você também falou agora há pouco, que é um cara super educado, super gentil, muito gente boa, mas há internamente uma percepção de que, por mais que ele saiba muito de futebol, ele ainda não tem um conhecimento de ser técnico, de passar o que ele sabe para uma equipe. Essa é a minha percepção que há 3, 4 semanas que nós trouxemos aqui e permanece. E assim, não há uma convicção do elenco de que a forma que o Domi passa e pede para que jogue vai dar certo. Eu acho que isso, quando você tem uma mudança tão radical de estilo de jogo, acho que o Zé pode falar bem isso, acho que é muito importante que o elenco compre a ideia, tenha a convicção de que a mudança vai dar certo, e o elenco do Flamengo não tem essa convicção de que vai dar certo, então falta essa sintonia. O PVC falou aí do jogo contra o Curitiba, curiosamente eu estava nesse 5-0, já cobria Flamengo há 11 anos, e ali tinha uma ruptura, uma falta de sintonia de elenco com o Cuca muito grande por outros fatores comportamentais. Agora, há também essa falta de sintonia, essa falta de ajuste por conceitos de jogo. Porque, assim, até falam muito assim para mim, antigamente o técnico falava o que fosse e o atleta tentava cumprir sem questionar. O futebol mudou muito, os atletas hoje em dia questionam, eles querem entender o porquê de fazer tal coisa, o porquê de marcar alto, o porquê de só cercar, o porquê de tudo. E eles vêm de um exemplo muito recente de um técnico que passava tudo muito mastigado para eles. O Jesus falava, olha só, vocês vão fazer isso, isso, isso. Um outro 5-0, o Jesus falou, vamos fazer muitos gols de bola parada. Vai ser assim, assim, assado. E quando acaba, vai para o campo. E tudo que ele falou antes, tudo que ele previu dar certo, colabora muito para essa convicção, para que os jogadores saibam, não, ele está falando, eu vou fazer porque vai dar certo. E falta isso com o Domi. Já são 45 dias, 1 mês e meio de trabalho, e as coisas não caminham nesse sentido, de sintonia. Não é porque a gente acaba caindo em clichês de quer derrubar técnica, corpo mole e tudo mais. O que eu tenho de informação, de apuração, é de que não é essa ruptura de comportamento, de não gostar do Domi. É de não ter a convicção de que a forma que ele vai jogar, que ele quer que jogue, dê certo. E mesmo nas 4 vitórias consecutivas, faltava essa consistência, essa convicção de que é um modo de jogo que vai ser bem sucedido. Caí, acredito totalmente que vocês previam uma atuação ruim e problemas na altitude de Quito, problemas para encarar o bom time do Del Valle. Mas você ou o PVC previram algo semelhante a 5-0? 5-0 na redação ontem. Difícil. Falava na redação ontem, pode perder o jogo, mas não vai ser 5-0 não é para ser. Até porque empatou 2-2 agora há pouco em Quito. Foi em fevereiro, ou já era comecinho? Foi fevereiro. Agora 2 não, isso é uma outra vida, PVC. Isso é pós-Jesus já agora. É antes e depois de Jesus. Isso é uma outra vida já. André. Isso é depois de Jesus já agora. Tem uma coisa interessante desse jogo de Quito na Recopa, que eu também estava, eu e o Eric Faria, a gente conversa muito e falou sobre isso hoje, que o Jesus cometeu um erro que foi de colocar o Diego no lugar do Gabriel, que estava suspenso, então a formação do time foi muito parecida, e ele no intervalo ele saca o Diego e coloca o Vitinho e consegue mudar a cara do jogo. E o Domi parece que continua nessa ruptura de não dar bola, de não olhar para trás, de não ver o que o Jesus fez de certo e de errado, ele repetiu o mesmo erro
do Jesus colocando o Diego no lugar de um atacante e uma estratégia que não deu certo, nem na Recopa, nem ontem. Gente, eu quero... Fala, PVC. Pode falar? Quer passar para frente? Não. Para frente, imagina, não tem como passar para frente ainda. Eu quero só mostrar porque aqui a gente como é grande essa derrota. Como eu já disse, é a maior derrota do vigente campeão numa edição de Libertadores. Olha as outras, para vocês verem como é muito raro a gente ver um atual campeão de Libertadores apanhar da forma como o Flamengo apanhou em Quito. Põe na tela todas as derrotas grandes até o jogo de ontem. A gente teve um 4-1 do Alianza Lima contra o Estudiantes em 2010, mas o Estudiantes não era um campeão como era o Flamengo, né? O Estudiantes do Verón. A gente teve um Colo-Colo aplicando 3-0 na LDU. A LDU também não era nem cheiro do que era o Flamengo do Jesus. O Emelec em 2007 aplicando um 3-0 no Internacional, de novo um time equatoriano. E o Grêmio aplicando um 3-0 no Olímpia. Aquele Olímpia, campeão de 2002, em cima do São Caetano. Fala, PVC. Ainda assim, Rizek? Fala, Lino. Depois, PVC. Não, eu ia dizer que ainda assim o Flamengo pode voltar classificado de Guayaquil, ou praticamente classificado, com tudo muito bem encaminhado. Talvez seja o momento para você fazer várias correções, mas não para se desesperar, né? Pode voltar encaminhado ou complicado, né? Porque agora o Independente Del Valle chega a 9 pontos, o Flamengo estaciona no 6, o Júnior de Barranquilla chega a 3 pontos e o adversário do Flamengo na terça-feira não tem nenhum. Né? Se não tiver equivocado... Foi empate ontem, Júnior de Barranquilla. Não. Tá errado isso aí, tá errado. Tá... Eu tô certo e a arte está errada. Foi 2-1 Júnior de Barranquilla. Então o correto é 9 Independente Del Valle, 6 Flamengo, 3 Júnior de Barranquilla e nenhum ponto Barcelona de Guayaquil. E aí o Júnior venceu, como a gente falou. O primeiro GC que estava aqui, o GC, o gerador de caracteres que estava aqui, quando a gente estava conversando com o Caê primeiro, dizia: e problemas políticos e questões políticas agitam. Eu falei agora há pouco com pessoas que estão em Quito, a diretoria inteira do Flamengo está em Quito, e a frase que eu falei com o Manchete no comecinho do programa: estamos aqui alinhando o entendimento. Então, quando você está querendo alinhar o entendimento, é que todo mundo chegue a um consenso. A gente tem 2 eleições. Tem a eleição do ano que vem para a presidência do Flamengo, que está muito distante, mas que já se discutiu no passado a relação BAP e Marcos Braz, enfim. Não é para balançar ambiente neste momento, falta 1 ano e meio. E temos uma outra eleição, que é a eleição para a Câmara Municipal deste ano, que o Marcos Braz deve ser candidato. Como é que essas 2 eleições ajudam ou atrapalham, Caê, para alinhar o entendimento sobre o que aconteceu ontem e quais devem ser os próximos passos? Então, PVC, essa derrota de ontem ela ganha contornos ainda mais pesados e diferentes, porque há aquela ruptura, a cisão, que a gente personifica muito no Braz e no BAP, mas que eu exemplifico mais ainda entre Ninho e Gávea. Há esses conflitos no Flamengo de muitos e muitos anos, e o grupo da Gávea tinha como preferência o Miguel Ángel Ramírez. Então, quando esse que era o preferido, o admirado, vira o algoz da maneira que foi, acho que tudo ganha contornos ainda mais pesados para essa derrota. Só que o Marcos Braz ainda tem as rédeas do futebol, até por ser o vice-presidente, por tudo que ele acertou com o Jorge Jesus e tudo mais. Só que eu acho que a percepção que eu tenho é que o comportamento do Marcos Braz vai ditar muito o que vem pela frente. Assim. Acho que se ele, por acaso, entender que não dá mais para o Domi e se antecipar a uma tomada de decisão, ele consegue fazer com que as coisas aconteçam sem que essa questão eleitoral da eleição no Rio de Janeiro interfira muito. Agora, eu acho que se ele insistir muito na questão do Domi, os resultados continuarem não acontecendo, acho que a sintonia, que é o principal, mais do que os resultados, não acontecer, e ele tentar seguir abraçado com o Domi, se por acaso vier de cima para baixo essa tomada de decisão, aí eu acho que varre todo mundo, o tsunami leva todo mundo, porque aí entra também essa questão política, essa questão do conflito de interesse, de agenda, até que ponto é viável ou não você ter uma candidatura para vereador e você comandar um departamento de futebol, enfim, são coisas que a gente ainda está no ramo da especulação, mas eu acho que a forma como o Marcos Braz
para conduzir isso vai ser muito importante. E o Marcos Braz, que eu acho a principal característica, ou a qualidade dele realmente é ter essa percepção de entender como manejar o bastidor, né? Eu posso trazer aqui tranquilamente de que até terça-feira está tudo, entre aspas, tranquilo, até por questões logísticas, não tem como você cogitar ou trabalhar numa demissão de um técnico a 8 horas de voo da sua cidade, do seu país, com o jogo daqui a 4 dias e todos os protocolos que a Conmebol tem de uma mudança, por exemplo, a essa altura. Só que o jogo contra o Barcelona de Guayaquil vai definir muita coisa, e eu diria que não só resultado, mas performance, alinhamento, elenco e técnico, perspectiva de que as coisas entrem num rumo que em 45 dias não entraram ainda. E vamos concordar que caso o clube decida trocar de técnico, não é fácil achar um substituto nesse momento. Mesmo sendo o Flamengo o melhor elenco, o clube hoje com o melhor poder financeiro no Brasil para fazer essa procura. Tem um em Quito. Tem o Miguel Ángel Ramírez, mas não é fácil essa escolha, não é fácil. Nesse momento. Zeque. Fala, Lino. Vamos só corrigir a classificação, que estava errada, né? Vamos pôr na tela a classificação correta e mostrar os próximos jogos do Flamengo. O Flamengo, ele vai encarar o Barcelona na próxima terça. Olha o saldo de gols. O saldo de gols foi um desastre ontem. Se precisar de critério de desempate, pode ter problemas o Flamengo no saldo de gols, né? Aí vai encarar o Independiente Del Valle no dia 30 em casa, um jogo difícil. Flamengo e Del Valle em casa. E pode ser Flamengo e Júnior de Barranquilla, no Maracanã, confronto direto pela vaga. O Flamengo pode chegar no último jogo, mesmo favorito, mesmo superior, com essa situação tensa, brigando por uma eventual segunda vaga no grupo com o Del Valle já classificado. Fala, Lino. Eu queria perguntar para o Caio quais são os desfalques que o time tem para esse jogo em Guayaquil. Quem não joga? Então, para o jogo de terça-feira não joga Gustavo Henrique, então se havia aquele rodízio, a gente sabe que o Léo Pereira continua, porque ele foi expulso no banco de reservas. Até curioso que o Flamengo, um elenco que se revoltou tanto com a comemoração do 5º gol, mas não demonstrou o mesmo brio durante o jogo, né? Até vale também essa reflexão, assim, ele foi expulso no banco e os outros desfalques são aqueles mesmos que ficaram no Rio de Janeiro. Diego Alves ainda com problema no ombro, já recuperado da Covid, mas com problema no ombro. João Lucas fora de forma ainda, pela lesão na coxa, e Pedro Rocha. De resto, ele tem todo mundo à disposição. O Vitinho teve um problema estomacal, mas para terça a tendência é que esteja à disposição. Mas fica aí essa expectativa sobre o Bruno Henrique voltar ou não, mas está recuperado fisicamente. Se for a opção dele começar de início, tá liberado. O diretor se empolgou ao classificar o Del Valle, ou pelo menos perguntar se é uma nova potência, o diretor aqui do Seleção. Mas é um novo competidor no continente. Olha os feitos desse clube, pequeno clube ainda, um pequeno clube do futebol equatoriano, e olha os feitos que ele já conseguiu em pouquíssimo tempo. E foi vice-campeão da Libertadores em 2016, tem muito time grande do Brasil que ainda não sabe o que é ser vice-campeão. Campeão da Sul-Americana em 2019, eliminou o Independiente, o gigante Independiente, nas quartas de final, o maior vencedor da história da Libertadores. Eliminou o Corinthians na Sul-Americana. Goleada histórica no Flamengo. Eliminou o Corinthians, na verdade, em casa, né? Ele ganhou do Corinthians em São Paulo e aí fez o resultado em casa. Goleada histórica no Flamengo e é o atual líder do campeonato equatoriano. Eu não vou falar potência, mas a gente tem um novo competidor no continente porque trabalha muito bem esse clube. E é importante você pensar no seguinte, a gente tá personificando no Miguel Ángel Ramírez, que é uma tendência que a gente tem no Brasil, então você vai no Miguel Ángel e traz, não é o caso. O Domenech Torrent é o técnico do Flamengo, vai ser o técnico do Flamengo terça-feira, mas embora estejam lá alinhando o entendimento. Agora, ele foi vice-campeão da Libertadores com o Pablo Repetto, que hoje é o técnico da LDU, que fez 3-0 no River Plate e que ameaça o São Paulo de eliminação, porque o São Paulo vai ter que jogar lá terça-feira que vem. O Independiente Del Valle é um caso de um clube, não é o caso de um treinador. O treinador é muito bom, mas o clube se organizou. É o clube de uma cidadezinha pequena, Sangolquí, grudada em Quito, região metropolitana de Quito, por isso joga em Quito, mas não é da cidade de Quito, é, digamos, um São Caetano, para usar um exemplo de que 20 anos atrás quase foi sensação da Libertadores, vice-campeão da Libertadores, como o Del Valle já foi.
E o processo é, você vende o Alan Franco para o Atlético Mineiro e tem o Moisés Caicedo, que é um fenômeno aos 18 anos. Uma partidaça que ele fez ontem, 18 anos de idade, tem o Moisés Caicedo. O PVC, e quando perde a final da Libertadores de 2016 para o Nacional de Medellín, você lembra quem o Independente Del Valle eliminou na semifinal? Eliminou o Boca. Só isso. Eliminou o Boca Juniors. Só aquele isso. Time tinha o Orejuela, que veio jogar no Fluminense, e o Sornosa. Era um bom time. Você vê como o time vai se renovando. São 4 anos, um time que se renova, que vai vender os jogadores de futebol brasileiro e foi refazendo, e agora vendeu o Alan Franco para o Atlético Mineiro. E aí você descobre esse zagueiro Segovia, que para mim fez uma partida brilhante ontem também, tem 22 anos, e vai negociar jogador para o exterior e vai recolocar jogador no mercado. Então, o Rizek, só isso, ó. O Del Valle, que é o clube de alto rendimento especializado, Independente Del Valle é o nome do time. Que nome, né? Parece uma empresa, né? Clube de alto rendimento especializado Independente Del Valle. Já eliminou o Boca Juniors numa semifinal de Libertadores. O Boca, hein? Quando você fala Boca, todo mundo aqui no Brasil fica assim e tem que ficar assim mesmo. Despachou o Corinthians numa semifinal. O Independiente, que é o maior vencedor da história da Libertadores, dá 5-0 no Flamengo, elimina o Corinthians numa semifinal de Sul-Americana. Este é o pequeno Del Valle. Pequeno gigante. Fala, Caê. Rizek. Quem chamou? Foi o Zé. Fala, Zé. Rizek, tem uma questão também aí que vai favorecer bastante, eu acho, que a equipe do Del Valle passando para a próxima fase, é que dependendo do time que eles forem enfrentar, por exemplo, se for um time argentino, o fator altitude prevalece para eles muito, porque, um exemplo, né, a Argentina, os times da Argentina estavam sem jogar 6 meses, e você voltar a jogar, a competir depois de 6 meses e jogando na altitude, você sente bastante, ainda mais contra uma equipe como a que eles têm, né? Organizado, um treinador inteligente, moderno, um jogo muito, muito rápido, muito intenso. Então, acho que isso vai ajudar e favorecer bastante a equipe deles também na próxima fase. Muito bem. Caê Mota, amanhã temos entrevista do Marcos Braz, à tarde. Suas considerações finais aqui no Seleção. É isso, fica essa expectativa aí pelo pronunciamento, entrevista do Braz às 1h30 da tarde, direto de Guayaquil. A delegação toda já está em Guayaquil, já foram direto de Quito na madrugada, fugiram daquela altitude ali. E só uma consideração interessante pelo que o PVC falou também, o Del Valle é campeão da Libertadores Sub-20 e eliminando o Flamengo na semifinal. Então, bem como o PVC falou, é um clube que não é um elefante na árvore, né? É bom ficar cada vez mais valorizar o trabalho que é feito lá no Independente Del Valle.